As ações do Banco do Brasil estão caindo muito e durante os últimos 12 meses ela teve uma queda de mais de 7% nas ações. E a pergunta que fica é, está na hora de eu comprar mais ações? Está na hora de eu me desfazer das minhas ações do Banco do Brasil? Essa é a pergunta que muitos investidores têm se feito com essa queda das ações no Banco do Brasil. E segundo o BTG Pactual, o Banco do Brasil pode ter um terceiro trimestre ainda mais fraco do que o esperado, segundo os analistas do BTG. Já os analistas do Morgan Stanley, eles reforçam 5 pontos de otimismo com relação ao Banco do Brasil. Já alguns analistas que seguem a mesma linha do BTG Pactual apontam uma deteriorização na linha do agro e ligam um sinal amarelo sobre o Banco do Brasil e BB Seguridade. Porém, o Santander afirma que o Banco do Brasil é uma das ações mais baratas que tem no segmento. No entanto, a dúvida que fica é o seguinte: vale a pena ou não comprar Banco do Brasil? Vale a pena ou não vender as minhas ações que tenho na minha carteira do Banco do Brasil? Apesar de todo esse impasse de venda ou compra dos analistas, onde eles falam os motivos e as razões para comprar e para vender as ações do Banco do Brasil, nos últimos 12 meses o Banco do Brasil teve uma valorização de mais de 10% em suas ações. Então quem investiu no Banco do Brasil nos últimos 12 meses teve uma rentabilidade ali superior a 10%. Isso porque, apesar de tudo que aconteceu, o Banco do Brasil apresentou excelentes resultados, como a gente pode ver aqui no lucro ajustado de ano para ano, onde ele teve um aumento na receita de 8% e no segundo trimestre de 2024 ele teve um lucro de 9,5%. E as expectativas dos analistas do JP Morgan era que esse lucro não fosse tão alto como foi apresentado aqui. Então, segundo eles, eles esperavam um lucro de 8,5 bilhões para o Banco do Brasil. Assim como os analistas do Goldman Sachs, que projetavam um lucro recorrente de 9,2 bilhões no segundo trimestre. No entanto, o Banco do Brasil ele vem surpreendendo o mercado e os analistas com seus resultados cotidiano ali em cada trimestre. Mas a pergunta é, o que aconteceu nesse meio tempo? O que fez o Banco do Brasil ter um lucro tão acima do que os analistas, do que até o próprio mercado ele estava projetando? O que aconteceu nesse meio tempo? Então, aqui eu vou te mostrar 3 principais pontos que fez com que o Banco do Brasil alcançasse esses lucros tão acima do esperado e tão diferente do que o mercado ele estava provisionando nesse segundo trimestre. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é o aumento na prestação de serviços. Se você olhar aqui na imagem, ele mostra claramente que houve um aumento de 6%, tanto na base anual quanto no comparativo semestral, com aumento para um destaque específico aqui desses aumentos na administração de fundo, operação de crédito e mercado de capitais. Então você pode ver aqui que houve esse aumento expressivo e esses resultados impactaram muito nesse aumento expressivo do lucro do Banco do Brasil. E o segundo ponto que eu quero trazer aqui é o efeito do presidente Milei. Mas, Alessandro, o que o presidente da República da Argentina tem a ver com o Banco do Brasil? O que tem a ver com os resultados aqui? Não faz muito sentido isso para mim. Então, eu vou te trazer um dado muito curioso aqui, que o Banco do Brasil, ele é acionista do Banco Patagônia, que é um banco argentino. Ou seja, o Banco do Brasil, ele detém 80,39%, ou seja, mais de 80% do quadro acionista do banco. E assim como vinha ocorrendo nos últimos meses, nos últimos trimestres, o chamado efeito Milei também ajudou muito no resultado do Banco do Brasil. Na comparação do segundo trimestre de 2023, houve um desempenho positivo na margem do mercado. Cresceu em torno de 146% nos últimos 12 meses, que foi influenciado pelo resultado da tesouraria pela margem maior do Banco Patagônica, controlado pelo Banco do Brasil. E recapitulando os ganhos aqui nos recentes balanços, vieram a variação cambial sobre o resultado dos títulos atrelados ao dólar que o banco mantém na carteira. E isso ali provocou um balanço no Banco do Brasil, nesse chamado efeito Milei, que refere a uma margem financeira que cresceu ali mais de 11% em relação ao segundo trimestre de 2023, atingindo nada mais, nada menos que um valor de 25,54 bilhões para o banco, tá? Então ali o efeito Milei, ele teve um impacto muito positivo ali para o Banco do Brasil, principalmente pelas medidas que o presidente da Argentina ele vem tomando. Isso vem basicamente trazendo algumas medidas como a desvalorização do capital, ou seja, a desvalorização do peso que é a moeda oficial da Argentina, e isso refletiu muito nos resultados do Banco do Brasil. E o terceiro ponto, que sem dúvida é o mais importante aqui, que eu sempre falo, que quando você vai analisar um banco, a primeira coisa que você precisa olhar
é a carteira de crédito. Se a carteira de crédito está subindo, está tendo uma crescente, com certeza o banco está se expandindo. O banco, ele não vive de caridade, o banco ele vive sempre de crédito, ele sempre empresta o dinheiro que não é dele e ele ganha uma rentabilidade muito expressiva com isso. Então, se o banco está tendo um crescimento ali na carteira de crédito, isso é algum sinal que o banco ele está expandindo os seus negócios. É a mesma coisa que está acontecendo com o Banco do Brasil. E esse crescimento vai tanto na carteira pessoa física como pessoa jurídica. E eu ainda coloco um adendo que teve um crescimento também na carteira do agronegócio. Como na carteira de pessoa física, como você está vendo aqui, ele teve um crescimento de mais de 6% comparado ano por ano de 2023 a 2024. Já na carteira de pessoa jurídica, ele teve um crescimento de 13% aqui, comparado de ano para ano. E assim como na carteira de crédito do agronegócio, ele teve um crescimento de 16%, comparando a base anual de ano para ano. Então, se você vê o Banco do Brasil, ele teve uma crescente muito significativa na parte de concessão de crédito, ou seja, o crédito, a carteira de crédito do Banco do Brasil cresceu exponencialmente, muito mais do que o mercado ele estava prevendo nos últimos dias. E o grande crescimento do agronegócio foi muito voltado ao Plano Safra, que foi lançado agora pelo governo, com a concessão de crédito de mais de 475 bilhões aí de reais para o setor do agronegócio. E isso, de alguma forma, acendeu um alerta ali para os analistas, onde eles ligam um sinal amarelo e apontam 3 temores, e um dos temores é essa concessão de crédito juntamente com a inadimplência, né? Então, todo banco que empresta dinheiro, consequentemente, ele tem essa inadimplência, vai acontecer em algum momento ali, porque o Brasil é, de fato, um país muito imprevisível quanto aos seus negócios como um todo. Mas, diante de todo esse cenário, de todas essas notícias, o que você acha? Está na hora de você comprar as ações, vender as ações do Banco do Brasil? Ou melhor, a pergunta é, o que te faz comprar uma ação? É os dividendos? São os analistas? São as notícias do mercado? O que faz você comprar ações? Então, essa pergunta ela precisa ser respondida para que você tenha a certeza do que você está fazendo. Como vocês sabem, eu tenho ações do Banco do Brasil, não só na minha carteira privada, como na carteira do canal. Eu comecei agora uma carteira do canal e eu vou deixar o link aqui para vocês acompanharem essa jornada onde eu vou mostrar a criação de uma carteira literalmente do zero. E uma das primeiras ações que eu adicionei foi as ações do Banco do Brasil, porque sim, eu acredito muito no banco. O banco ele vem apresentando os resultados muito fortes, diferente dos seus concorrentes, apesar de ser um banco estatal. Então, essa é a minha análise aí que eu faço sobre a questão do Banco do Brasil, se vale a pena ou não. E essa resposta você tem que trazer para si mesmo. Eu estou comprando, eu não vendo minhas ações do Banco do Brasil, acredito muito no banco. E se esse vídeo contribuiu para o teu crescimento de você decidir se vai comprar ou não uma ação do Banco do Brasil, eu peço que você se inscreva no canal, clique no botão gostei e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, te desejo bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.